pessoal, bem-vindos ao canal da Lumos. Eu sou a Tainá e estou aqui com uma pessoa muito importante, o Gilbert. Vou fazer algumas perguntas para ele, muito importante para vocês. Me lembro, Gilbert, que no dia da introdução você disse que nós, alunos, somos convidados do governo. O que isso significa? Muito boa pergunta, Tainá. Primeiramente, muito obrigado por ter convidado, né? Geralmente eu estou aí nesse lugar, mas a Tainá está fazendo bem aqui hoje, né? Então, essa pergunta, essa expressão que eu uso na orientação, que nós somos convidados, porque literalmente a permissão que o governo americano dá de vocês virem para cá é para justamente a convite deles para que vocês possam estudar. Por exemplo, você está há quanto tempo aqui? Estou há 8 meses. 8 meses. Então, quando você entrou nos Estados Unidos, você não entrou com um visto imigratório. Você entrou com um visto com um propósito específico que era de estudar. Então, quando você recebe esse visto, você é um convidado do governo americano. Com isso, você tem algumas responsabilidades e também alguns direitos nesse período aqui. Agora, falando sobre responsabilidades, como convidados, quais são nossas responsabilidades aqui? Tá. Essa é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado. Por exemplo, no teu caso, você estuda de manhã? De manhã. Não, à noite. À noite. Então, você estuda das 5 horas da tarde até as 10 horas da noite. Isso. De segunda a quinta-feira. Isso. Então, uma das responsabilidades que o aluno tem com o visto de estudante, como convidado, é de estudar pelo menos 18 horas por semana. Existe uma diferença de programa para programa. Se você vem para estudar inglês, o governo exige que para você permanecer aqui nos Estados Unidos legalmente, que você estude 18 horas. Você vai para a faculdade? Pretendo. Ótimo. Então, quando você for para a faculdade, para a universidade, essa carga horária diminui. Ela vai ser 12 horas por semana, porque tem muita lição de casa para fazer. Então, a responsabilidade número 1 é que você mantenha o teu status como estudante ativo, estudando as horas que são requeridas. A responsabilidade número 2 é de que você não faça nada que você prometeu que não ia fazer. É, muito importante, pessoal. Por exemplo, quando você fez a tua entrevista, você disse para eles que tinha dinheiro. Né? Ou teus pais, ou você mesmo, prometeram assim, não, nós temos meios de manter. Então, uma das coisas que o governo espera com a tua parte nesse convite é que você não trabalhe, a não ser dentro da escola. Mas isso faz parte. Quando você for para a universidade, as regras mudam um pouquinho mais. Porque daí você tem que trabalhar para conseguir uma experiência naquela área que você está estudando. Mas no programa de inglês, ele é um pouco mais restringido. Então, as duas responsabilidades que, respondendo a tua pergunta, seria cumprir os horários, a carga horária que é esperado e também não trabalhar enquanto fora da escola, enquanto você está estudando. Perfeito. Muito obrigada. Agora, quais são os riscos ou consequências se não cumprirmos com essas responsabilidades, Gilbert? Bem, automaticamente o convite dado pelo governo americano, através de concedendo visto, ele pode ser cancelado. Então, a responsabilidade da escola, e isso coloca a gente, às vezes, numa situação meio difícil, porque o pessoal acha que regras que a gente impôs, né, como diretores da escola, não é. Então, se o aluno, por exemplo, a única coisa que pode afetar o aluno, se ele faltar demais. Então, existe uma percentagem das classes que é aceitável que você perca, porque fica doente. Fica doente. Você ficou doente aqui já, não? Já. Já? Perdeu aula? Perdi. Quantos Alguns dias? Uns 3 dias. Então, coisa que a gente não pode controlar, nem você pode controlar. Então, o governo sabe que isso vai acontecer. Vem para um outro país, a comida é diferente, o tempo, o clima. Muito diferente. Então, eles dizem o seguinte, dessas 18 horas que você tem por semana, você tem que assistir pelo menos 80% dessa aula. 20% pode acontecer alguma coisa. O problema é que se você toda semana perder 20%, o dia que ficar doente não tem mais. Não tem mais, sim. Daí a consequência qual é? Quando um aluno cai abaixo de 80%, eu não tenho recurso mais. Eu tenho que notificar, porque esses registros são públicos, eu tenho que notificar a imigração
e eu tenho que terminar o teu I-20. Quando eu termino o I-20, essa notificação vai para todos os aeroportos dos Estados Unidos. E o governo americano fica monitorando se nos próximos 30 dias você sai do país. Se não sair do país, o teu nome então vai para a imigração e fica como se estivesse ilegal. Caraca, isso é então, muito triste. É triste. Acontece, a gente já teve que fazer isso por alunos que não cumpriram a parte deles do acordo dentro desse convite. Então, essa é a consequência maior de você ter que voltar para o teu país ou ficar como foragido aqui nos Estados Unidos. O que não é boa coisa Não agora é boa com esse coisa. governo. Sim. Ok, muito obrigada. Então, a última pergunta é, se então cumprirmos com essas responsabilidades, quanto tempo a gente pode permanecer aqui? Essa é uma pergunta que muita gente me faz, né? Assim, quanto tempo eu vou ficar aqui? Quanto tempo eu posso ficar? Tecnicamente, o teu visto de estudante, no teu passaporte, ele tem uma validade. Mas lembrando que o visto no passaporte tem uma função, te deixar você cruzar a fronteira. A permanência nos Estados Unidos não tem nada a ver com o visto no passaporte, tem a ver com o teu I-20, que é mantido por uma escola. Então, tecnicamente, você pode ficar nos Estados Unidos por quanto tempo for necessário para completar os teus estudos. Então, vamos fazer uma análise aqui. Em que nível você está agora? No 2. Você está no nível 2. Nível 2. Então você tem nível 3, 4, 5, 6. Você teria 1 ano e meio para estudar inglês. Isso. Depois disso, se você for fazer um bacharelado, você tem mais 4 anos. Se depois do bacharelado você quiser fazer uma especialização, um mestrado, são mais 2, 3 anos. Então, você não precisa buscar um visto novo, a não ser que você queira entrar e sair. Mas a tua permanência nos Estados Unidos, as escolas transferem de uma escola para outra. Se uma pessoa começasse do zero, ela poderia ficar quase 12 anos estudando. Nossa, é muito tempo. É muita coisa. Agora, você veio sozinha. Você não tem esposo, filhos, nada, né? Sozinha. Nesse caso, você veio sozinha. Uma das grandes vantagens se você tivesse família, por exemplo, você deve ter alguém na tua sala de aula que veio com a esposa, veio com os filhos, né? Ou veio com o esposo. Quando o governo te dá o visto de estudante, e é F1, você é um convidado, ele sabe que se você tem esposa ou filhos, eles têm que vir junto. Então, a tua família imediata, sogra, mãe, pai, cachorro, não ganha visto. Mas filho e esposo ganham. Okay. Eles são F2 e eles têm os direitos de qualquer cidadão americano, entre aspas. Os filhos podem estudar nas escolas públicas, eles estão legais aqui, a esposa não precisa estudar, pode estudar, mas não precisa, e ela pode permanecer aqui legalmente enquanto o estudante, ou o marido, ou a esposa, permanece na escola. Então, essa é uma grande vantagem que tem que ter, e aí vai determinar quanto tempo eles vão ficar. Nossa, isso é muito bom, não é? Então, ótimo. Muito obrigada, Gilbert, por responder minhas perguntas. Obrigado você por ter me convidado. convidado. Vocês por assistir o vídeo. E mais uma coisinha, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve rapidinho e compartilha o nosso vídeo com seus amigos. Seria muito importante pra gente aqui da Lumos. Isso é importante para você compartilhar. E mais uma coisa, se você tiverem ideias, perguntas, pode mandar pra gente aqui embaixo. E que a gente pergunta pra Tainá, ela vai perguntar pra gente e a gente volta aqui para responder para vocês. Ótimo, muito obrigada, Gilbert. Obrigado, sem parabéns, primeiro vídeo e fez direitinho. Um pouquinho nervosa. Tá bom. Pessoal, um abraço pra vocês. Tchau, pessoal. E a gente se vê na próxima semana. Ok. Eu achei que você ia falar alguma coisa. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Não esqueçam que tem mais vídeo aqui do lado. Então, toda essa coletânea aqui de vídeos vai te ajudar a preparar para a entrevista. E tem mais alguma coisa muito interessante. Então não esqueça de dar uma olhada na nossa biblioteca aqui, tá bom? Até mais!